Ah, não. Simples troca quando só um elemento troca de ordem com o outro. Dupla troca quando são os dois. Então, aqui, nesse primeiro caso aqui, a gente tem o quê? O gás H2 é o quê? Gás hidrogênio. Não é isso? Sim. Mais É. Cl2. Cl2 é o cloro. E aí ele forma o HCl, que é o ácido clorídrico. Então eu tenho dois elementos que se juntaram em um só. Quando isso acontece, a gente chama de síntese. Dois que estavam separados se juntaram. Então isso aqui é síntese, tá? Esse G aqui é estado gasoso. Então isso aqui é o gás hidrogênio, isso aqui é o gás cloro. É o cloro no estado gasoso, tá? No segundo caso, eu tenho o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e ele se divide em dois: óxido carbônico e dióxido de carbono. Então, um se divide em dois. Quando isso acontece, a gente chama de decomposição. O que é decompor em fatores primos em matemática? É quando eu tenho um número e eu começo a separar ele em fatores. Então, a mesma ideia aqui. Decomposição é quando um se transforma em dois, tá? O terceiro, a gente tem o zinco. Aí, só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ó. Carbonato de cálcio aqui, ó, tá no estado sólido. Aí ele forma o óxido carbônico no estado sólido e o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Aqui eu tenho o Zn, que é zinco no estado sólido, mais o sulfato de cobre no estado aquoso. Aqui é aquoso. Ele está virando o quê? Sulfato de zinco no estado aquoso, mais sólido mais cobre, desculpa, no estado sólido. Então, o zinco que estava aqui sozinho trocou de lugar com cobre. Isso é chamado de simples troca. É como se ele trocasse de lugar. Então, a gente chama de simples troca. Ou também deslocamento. Também tem esse nome. Tá? Na número 4, eu tenho nitrato de prata no estado aquoso, estado líquido, mais cloreto de sódio no estado líquido. Aí ele forma o cloreto de prata mais o nitrato de sódio. Então, o que aconteceu aqui? A prata trocou de lugar com o sódio. Só que aqui eu tenho dois elementos, né? Duas substâncias. Então, aqui é chamado de dupla troca, tá? Tudo bem até aqui ou não? Sim. Aí embaixo, número 5, a gente tem N2, que é o nitrogênio, G. Então, quer dizer que o nitrogênio está no estado gasoso. Mais 3H2. Então, eu tenho hidrogênio também no estado gasoso. E ele vai formar amônia no estado gasoso. Então, 2 virou 1. Quando 2 vira 1, é reação de adição ou simples troca. Então, aqui nesse primeiro aqui, além de eu ter chamado de... Cadê? Não, isso mesmo. Tá? Na 6, eu tenho água no estado líquido, formando hidrogênio no estado gasoso e oxigênio no estado gasoso. Então, 1 virou 2. Então, é reação de decomposição. Separou. Tá? Na 7, ferro no estado sólido, mais ácido clorídrico no estado aquoso. Vai me dar o cloreto de ferro no estado aquoso, mais hidrogênio no estado gasoso. Aqui, o ferro estava sozinho, só que ele troca de lugar com hidrogênio. Então, por isso é chamado de simples troca de novo. Ou deslocamento. Aí você vai falar assim, mas por que nesse caso aqui que teve troca, é chamado de dupla troca? Porque aqui, o AgNO3,
eu tenho dois componentes, a prata e o NO3. Nesse caso aqui, eu só tenho um componente que é o ferro. Essa aqui é a diferença. Uma chamada de dupla e outra de simples troca. Tá? Aqui, nitrato de chumbo no estado aquoso, mais iodeto de potássio no estado aquoso, vai me dar iodeto de chumbo mais nitrato de potássio. Aqui, o que está acontecendo? O chumbo está trocando de lugar com o potássio. E aqui são dois elementos, PbNO3, e aqui também são dois elementos. Por isso que ele é dupla troca. Dióxido de enxofre no estado gasoso, mais dióxido de oxigênio no estado gasoso, dando trióxido de enxofre. Nesse caso aqui, 2 virou 1. Então, é reação de... tá? Ou adição também. Aqui eu botei síntese, também o nome pode ser adição. Aqui, KClO3. Clorato de potássio. Me dá clorato de potássio mais dióxido de oxigênio. Dióxido, no caso, gasoso. Um elemento se transformou em dois, ele abriu, então é chamado de decomposição. Também a gente pode gravar aqui. Decomposição é quando eu tenho uma substância que se abre em duas ou mais, ela quebra, vamos dizer assim. Simples troca é quando eu tenho uma substância que só tem um elemento, que esse elemento troca de lugar numa outra substância que tem dois ou mais. Dupla troca. Quando eu tenho duas substâncias, cada uma delas formada por mais de um elemento, e aí um elemento de uma se troca de lugar com a outra. É dupla troca. Certo? E síntese é o contrário da decomposição. É quando eu tenho dois ou mais que formam um só. Ó, Mg, sólido, sozinho. E aí depois a água, né, no estado líquido. Esse magnésio troca de lugar com o hidrogênio. Como ele está sozinho, vai ser simples troca. Ou deslocamento. Posso deixar os próximos para vocês tentarem fazer? Sem eu falar nada? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, trióxido de potássio, ele abriu e formou 2. Cloreto de potássio mais dióxido de... Dióxido, né? Oxigênio no estado gasoso. Esse daí, vocês acham que é o quê? Qual tipo de reação? Decomposição. Né? Oi? Decomposição. Isso, decomposição, muito bem. Por quê? Porque ele era um elemento só e ele abriu em 2. Depois, magnésio no estado sólido mais água no estado líquido, me dando hidróxido de magnésio mais hidrogênio no gasoso. Qual que vocês acham que esse aqui é? Simples troca. Simples troca, né? Por quê? Porque o magnésio ele está sozinho. Aí ele troca de lugar com hidrogênio. Muito bem. Aqui, BaCl2, cloreto de bário, mais ácido sulfúrico. Vai me dar sulfato de bário mais hidróxido de hidrogênio. Qual que vocês acham que esse aqui é? Dupla troca? Dupla troca, né? Porque os dois, aqui o bário troca de lugar com hidrogênio. E os dois são formados por 2 elementos. E aqui, 4 ferro sólido mais óxido no estado gasoso, dando trióxido de ferro. Esse 2 formou 1, né?
E aqui, 2HGO, então, óxido de mercúrio, dando 2. Mercúrio líquido mais oxigênio gasoso. Esse 1 virou 2. Decomposição. Perfeito, decomposição. Não, aqui, cloro no estado gasoso mais brometo de sódio no estado aquoso, dando cloreto de sódio mais bromo no estado líquido. Simples troca. Perfeito, o cloro estava sozinho, virou aqui. Simples troca. E aqui, carbonato de sódio mais ácido clorídrico me dando cloreto de sódio mais hidrogênio. Esse aqui veio para cá. Né? E aqui, óxido de carbono mais hidrogênio no estado gasoso me dando hidróxido de carbonato. Síntese. Síntese, muito bem. E aqui, trióxido de alumínio, ele abre e forma alumínio no estado líquido mais oxigênio no estado gasoso. Decomposição. Perfeito. Cobre mais nitrato de prata, dando nitrato de cobre mais prata no estado líquido. Simples troca. Simples troca. Hidróxido de cálcio mais ácido sulfúrico dando sulfato de cálcio. Dois virou 1. Síntese. Agora, olha só. Eu vou... Nesse primeiro aqui. Hidrogênio mais cloro dando HCl. Vocês lembram qual é a função orgânica desse aqui? HCl? Se ele é... Primeiro, ele é uma função orgânica ou inorgânica? Para ser uma função orgânica, ele tem que ter o quê? Carbono. Se ele não tiver carbono, ele é uma função inorgânica. HCl tem carbono? Não, né? Então, ele é orgânico ou inorgânica? Inorgânico. Isso. Começa com hidrogênio. É ácido ou é base? Base. Quase, é ácido. Para ser base, tem que terminar em OH, que é hidroxila. Agora, na número 2. Vamos ver aqui quem a gente conhece. Todo mundo aqui, esse aqui, CO2. Ele termina em O2. Ele é o quê? Ele é um óxido, né? Por que o CaCO3 não é um óxido? Porque ele é um sal, ele vem do carbonato de cálcio. Então, nem sempre terminar em oxigênio significa que é um óxido. Como é que eu sei isso? Com a quantidade de exercícios que a gente vai fazendo, tá? Na terceira eu não tenho óxido, eu tenho sulfato, eu tenho SO4, que vem do H2SO4, que é o ácido clorídrico. Então, o que eu tenho aqui, tanto aqui quanto aqui, são sais. Tá? Na quarta, o NaCl e o AgNO3. Eles também são sais. Como é que eu sei? Porque o NO3 vem do H2NO3, que é o ácido nítrico, ele vira nitrato. E o NaCl, o Cl vem do HCl, que é o ácido clorídrico, vira o cloreto. Na 5, aí tem o NH3. Vocês lembram o que isso aqui é? De nome? Amônia, né? Só para a gente revisar um pouquinho
as funções inorgânicas, que isso cai muito. E aqui no O2, o que o O2 é? Oxigênio, mas função orgânica dele, vocês lembram? Inorgânica. Óxido. No HCl, ele é o quê? Começa com hidrogênio, ele é um ácido. Aqui, ó, nitrato de chumbo, ele é um sal. E esse aqui? SO2 e SO3, são o quê? Óxidos, né? E aqui, MgOH, isso aqui é o quê? Uma. Termina em hidroxila OH, ela é uma base. Tudo bem? Sim. Aí aqui, ó. Eu tenho 3O2. O O2 é o quê? Óxido. Isso. Aí aqui no OH, termina em OH hidroxila, ele é uma? Base. Isso. Aí aqui, ó, H2SO4, começa com hidrogênio, é um? Ácido. Isso. FeO3, termina em oxigênio, é um? Óxido. Isso. Aqui, O2 sozinho. Também é um óxido. Aqui o NaBr e o NaCl, brometo de sódio e cloreto de sódio. Eles são o quê? Sais, né? Sais. Isso. E aqui, NaCl e N2 são sais também. Sais. E aqui no meio HCl é um ácido. Aí vem CO. Termina em oxigênio, é um? Óxido. Isso. CH3OH. Termina em OH, é uma? Base. Perfeito. AlO3 termina em oxigênio, é um? Óxido. E é a mesma coisa aqui com O2, também é um óxido. AgNO3 tem o NO3 que é nitrato, igual aqui também. Então, eles são sais. E aqui no CaOH, termina em OH, é uma? Que é uma Base. hidroxila, é uma base, muito bem. E o H2O? Ácido. Ácido. E a gente sabe que ácido mais base dá sal mais água. Dúvida?